Bem-vindo à leitura do livro Educando Meninos de James Dobson, capítulo 3. Qual é então a diferença? Vamos voltar agora para a pergunta feita no primeiro capítulo. O que faz os meninos agirem como agem? Que força interior os impele a oscilar à beira do desastre? E o que existe no temperamento masculino que leva os meninos a tentarem as leis da gravidade e ignorarem a voz do bom senso, aquela que diz: não faça isso, filho. Poderíamos então perguntar por que os meninos tendem a ser competitivos, agressivos, afirmativos e a gostarem de carros, caminhões, armas e bolas. As respostas a cada uma destas perguntas pode ser encontrada em 3 aspectos e processos físicos que operam internamente, como descrito a seguir. Fique comigo agora, porque a informação técnica fornecida pode não fazer vibrar o seu coração, mas é muito importante para a sua compreensão dos meninos. O primeiro fator a ser considerado é o hormônio testosterona, em grande parte responsável pela virilidade, embora quantidades menores dele ocorra nos corpos das meninas e mulheres. Ele aparece 6 ou 7 semanas depois da concepção, quando todos os embriões são tecnicamente femininos. É quando uma dramática injeção de testosterona ocorre naqueles que herdaram o cromossomo Y, ou masculino. Ele começa a masculinizar seus pequeninos corpos e os transforma em meninos. Num sentido real, este banho hormonal, como é algumas vezes chamado, na verdade danifica o cérebro em forma de nós e altera de vários modos a sua estrutura. Até a sua cor muda. O corpo caloso, que é o embrião de fibras nervosas que liga os 2 hemisférios, fica menos eficiente. Isso limita o número de transmissões elétricas que podem ir de um lado ao outro do cérebro, e isso terá implicações vitais. Mais tarde, o homem terá de refletir mais tempo sobre aquilo em que crê, especialmente sobre algo com um componente emocional. Ele pode nunca vir a compreender isso plenamente. A mulher, por outro lado, será tipicamente capaz de acessar a sua experiência anterior de ambos os hemisférios e discernir quase instantaneamente como se sente a respeito dela. Outra consequência dessa inundação de testosterona no período pré-natal é a localização do desenvolvimento da linguagem. No homem destro, ela fica quase sempre isolada no hemisfério esquerdo do cérebro. Na mulher, é mais bem distribuída de ambos os lados. Por esta razão, ela será provavelmente mais articulada do que ele desde a tenra infância. Aprendi isso da maneira mais difícil. Tive um derrame em 1998, resultado de um pequeno coágulo de sangue que ficou preso no lóbulo temporal esquerdo acima da minha orelha. Ele interferiu totalmente na minha capacidade para falar, escrever ou até pedir um copo com água. O neurologista disse que eu perdera o que é chamado de córtex da eloquência, ou a área do cérebro responsável pelo pensamento complexo e criativo. Graças à oração, alguns médicos maravilhosos e um remédio milagroso chamado TPA, recobrei-me quase inteiramente em 24 horas. Se o derrame tivesse ocorrido antes de o TPA ter sido descoberto alguns anos antes, eu provavelmente teria sido sentenciado ao mundo de silêncio, pelo menos até ter me submetido à terapia intensa da fala. Meu ponto é que minha capacidade de falar está obviamente localizada nessa pequena seção do cérebro esquerdo. Uma mulher com o mesmo distúrbio, entretanto, poderia ter retido alguma proficiência verbal, em vista das funções cerebrais mais difusas. As mulheres retêm melhor do que os homens a compreensão da fala depois de um derrame. E pode ser demonstrado que, no futuro próximo, elas vão preservar a capacidade motora da fala após o derrame pela mesma razão. A vida não é nada justa. O impacto da testosterona terá muitas outras influências profundas sobre a mente e o corpo do rapazinho em desenvolvimento. De fato,
ela vai afetar cada um de seus pensamentos e atos pelo resto da vida. Outra inundação de testosterona vai ocorrer no início da puberdade e o transformará de um menino em homem. Depois da puberdade, a testosterona dos homens é 15 vezes maior do que nas mulheres e o estrogênio das mulheres é de 8 a 10 vezes maior do que nos homens. Esta segunda explosão hormonal é a principal responsável pelo súbito aparecimento de pelos faciais e púbicos, voz esganiçada, espinhas no rosto, músculos maiores, despertar sexual e, eventualmente, outras características da masculinidade adulta. Essas substâncias poderosas, referentes não só à testosterona, como também ao hormônio feminino estrogênio, são responsáveis por pelo menos parte do comportamento estranho que enlouquece os pais. Elas explicam por que o menino ou menina feliz e prestativo de 12 anos pode se transformar subitamente em um adolescente emburrado e deprimido aos 13. A química humana parece perder o rumo durante algum tempo. Existe uma tendência por parte dos pais de se desesperar durante esse período, porque tudo o que tentaram ensinar parece não ter dado certo. Autodisciplina, limpeza, respeito pela autoridade, ética no trabalho e até a cortesia comum podem parecer causas perdidas por vários anos. Mas dias melhores estão por vir. Os mecanismos que incendeiam os garotos vão eventualmente esfriar. É por esse motivo que recomendo que não se apresse em buscar a pessoa em que seu filho vai tornar-se. É por essa razão também que acredito que os pais devem procurar apenas ajudá-los a atravessar essa fase, em vez de tentar corrigir tudo o que os incomoda como pais. O fluxo de hormônios durante o período pré-natal e novamente no início da adolescência pode não ser um conceito novo para você. O que é geralmente menos compreendido é que o motor masculino e, num grau menor, a fisiologia feminina, continuam a ser abastecidos pela testosterona durante a vida inteira. Veja como isso foi descrito no artigo fascinante escrito por Andrew Sullivan e publicado no The New York Times. Agora vamos para o subtópico hormônio dele. A testosterona está claramente associada nos homens e nas mulheres com o domínio psicológico, a fisicalidade confiante e a autoestima elevada. Nos ambientes mais combativos, competitivos, especialmente os físicos, a pessoa com mais testosterona vence. Coloque 2 homens quaisquer juntos no aposento e o que tem mais testosterona tenderá a dominar a interação. As mulheres que trabalham têm níveis mais altos de testosterona do que as que ficam em casa. E as filhas de mulheres que trabalham têm níveis mais altos de testosterona do que as donas de casa. Um estudo realizado em 1996 descobriu que nos casais lésbicos em que um dos parceiros assume o papel de homem ou sapatão e o outro assume o papel de mulher ou fêmea, a mulher sapatão tem níveis mais altos de testosterona do que a fêmea. Nos testes médicos da Marinha, os estudantes da Academia Naval apresentam níveis mais elevados de testosterona do que os calouros. Os autores tendem a ter mais testosterona do que os ministros. Segundo um estudo de 1990, entre 700 presos do sexo masculino no estudo de 1995, os com níveis T mais elevados tendiam a ser os que entravam em mais problemas com as autoridades prisionais e que se envolviam em atos de violência não provocadas. Isso se aplica tanto às mulheres como aos homens, segundo o estudo de 1997 de 87 internas numa prisão de segurança máxima. Embora os níveis altos de testosterona estejam, no geral, em correlação com o domínio nos relacionamentos interpessoais, isso não garante mais poder social. Os níveis de testosterona são, por exemplo, mais elevados entre os empregados de colarinho azul, operários, do que entre os de colarinho branco, funcionários administrativos. Segundo um estudo de mais de 4.000 exemplares conduzidos em 1992.
Um estudo de 1998 descobriu que os advogados de acusação, com seu costume de combater, entrar em conflito e áreas superiores, têm níveis mais altos de testosterona do que os demais jurisconsultos. É até possível dizer quem ganhou uma partida de tênis, não por assistir o jogo, mas por monitorar amostras de saliva com testosterona durante a partida inteira. O vencedor de qualquer jogo vê sua produção de testosterona subir, o perdedor a ver cair. O vencedor experimenta um surto de testosterona pós-jogo, enquanto o perdedor assiste a um colapso. Isso é verdade até para os que assistem um jogo esportivo. Um estudo de 1998 descobriu que os fãs que apoiavam o lado vencedor num jogo de basquete da faculdade e num jogo de futebol americano viram subir seus níveis de testosterona. Os fãs que torciam pelos times perdedores nos dois jogos viram seus níveis caírem. Ao que tudo indica, existe algo como uma testosterona vicária. Então, esta é a conclusão. A testosterona é um facilitador de risco físico, criminal, pessoal. Sem a influência da testosterona, pode parecer que o custo desse risco excede em muitos benefícios. Mas, com a testosterona comandando o cérebro, a precaução é atirada ao vento. A influência da testosterona pode não levar sempre ao confronto físico aberto. Em homens com muitas opções, ela pode influenciar a decisão de investir dinheiro no empreendimento duvidoso, manter um caso sexual pouco recomendável ou contar uma calorosa mentira. Na ocasião, todas essas decisões podem fazer algum tipo de senso testosteronado. Essas conclusões foram extraídas de vários estudos científicos, embora alguns deles devem ser considerados preliminares. Há muito ainda a ser aprendido em relação à química do cérebro. Não existem dúvidas, porém, de que há um elo entre os hormônios e o comportamento humano. A testosterona, em particular, lidera o interesse masculino em corridas de carros, futebol profissional, hóquei, basquete, luta livre, caçadas, pescaria, iatismo, alpinismo, armas de fogo, pugilismo, karatê, etc. Muitas mulheres também apreciam essas atividades, mas um número muito menor delas se preocupa com elas ou é obcecada por elas. A testosterona claramente desempenha um papel no fato de que a vasta maioria dos crimes violentos são cometidos por homens e que as prisões são ocupadas por um número vastamente desproporcional de indivíduos do sexo masculino. Até mesmo na antiguidade, já era sabido que certos comportamentos indesejáveis dos homens estavam de alguma forma ligados aos testículos. Os escravos e prisioneiros de guerra do sexo masculino eram transformados em eunucos pela castração. Nossa, não sabia dessa informação, gente. Isso era feito para que perdessem o interesse sexual das mulheres da nobreza e para que tivessem menos probabilidade de agir com violência na corte do rei. Funcionava. Fazemos a mesma coisa hoje com cavalos, touros, carneiros e outros animais machos domesticados. Seu comportamento agressivo diminui quando o fluxo de testosterona é interrompido. Quando os níveis são altos, como durante a época de acasalamento, os machos costumam envolver-se em lutas ferozes e algumas vezes mortais. Nos humanos, a testosterona é responsável, pelo menos em parte, pelo que poderia ser chamado de predomínio social. Greg Johnson escreveu, entre as 250 culturas estudadas pelos antropólogos, os machos dominam em quase todas. Os homens são quase sempre os que estabelecem as regras. São os caçadores, construtores, inventores de armas, trabalhadores em metal, madeira ou pedra. As mulheres são principalmente as que cuidam dos afazeres domésticos e as mais envolvidas na criação dos filhos. Suas atividades se concentram na manutenção e cuidado da casa e da família.
Elas se dedicam mais vezes à fabricação de louça de barro, cestos, roupas e cobertores. Recolhem madeira, fazem conservas e preparam alimentos. Transportam lenha e água. Colhem e moem cereais. Os dados apontam para predeterminantes biológicos de comportamento relacionado com o gênero. Essa predeterminação biológica continua ativa nas nações sofisticadas e modernas? Uma pergunta. A evidência indica que sim. Depois de 30 anos de influência feminista e programas de ação afirmativa, só existem hoje 7 funcionárias executivas em cargos de chefia entre as empresas da Fortune 500, nos Estados Unidos. É verdade, 493 são homens. Dentre os 100 senadores norte-americanos, só 11 são mulheres. Os Estados Unidos tiveram 43 presidentes, todos eles homens. A Organização Nacional de Mulheres salientou essas discrepâncias para provar o patriarcado e a discriminação que prevalece na cultura. A explicação mais provável, todavia, é a bioquímica e anatômica. Os homens, em cujo corpo e fluxo de testosterona é de 10 a 20 vezes maior que nas mulheres, têm mais probabilidade de buscar riqueza, poder, fama e posição, em vista de serem impelidos pela direção por forças internas. As mulheres, por outro lado, preferem ter filhos, o que as tira da corrida competitiva por algum tempo. Há exceções, é claro, mas as tendências óbvias são difíceis de negar. As influências hormonais não só motivam um impulso pelo poder nos humanos, elas também causam impacto sobre nosso relacionamento mútuo. Quando vários homens se reúnem num local de tiro a pombo, eles tendem a se concentrar em atingir o alvo seguinte. Brincam e conversam entre si. Mas ganhar é o objetivo. As mulheres, em contraste, tendem a rir e a aplaudir com entusiasmo os acertos umas das outras. Elas estão mais interessadas em relacionamentos do que em vencer. Essa diferença é vista em diversos ambientes. Considere a maior rivalidade do tênis profissional feminino da década de 1980, que em 80 ocasiões colocou Chris Evert diante de Martina Navratilova. Veja como Martina descreveu sua amizade naquela época. Sempre tivemos muito respeito com relação às vitórias da outra e tristeza. Depois de uma partida, eu ia até ela e a consolava. Outras vezes, era ela quem me consolava. Ou me deixava um bilhete, ou eu lhe enviava um bilhete. Você sabe, só sinto muito, ou outra coisa qualquer. Tenho certeza de que vai ganhar na próxima vez. Nós os deixávamos nossos bolsos do vestiário. De vez em quando, oferecíamos champanhe uma à outra. Era tudo muito civilizado. Compare essa civilidade com a relação entre Jimmy Connors e John McEnroe durante os anos em que estiveram ao sol. John escreveu isso sobre as suas rivalidades na lateral das quadras em seu livro. Aí tem uma parte aqui do trecho do livro que diz assim: eu ficava, eventualmente, tão enfurecido que acreditava realmente estar fazendo a coisa certa. Mais tarde, tornou-se quase um vício, como não consegui deixar de fumar. Acho que as pessoas estavam ao meu lado. Sou um sujeito honesto e não um impostor. Quando estávamos na quadra e faz 40 graus lá fora e o indivíduo está lançando bolas a 160 km por hora, no calor do momento, você diz coisas diferentes das que diria quando se acalma mais tarde. Em meu primeiro torneio de Wimbledon, quando cheguei às semifinais e joguei com Jimmy, ficava aborrecido só de estar no mesmo vestiário e pensar que me venceria. Se olhares pudessem matar, eu estaria estendido no chão. Compreendi que há um jogo antes de chegar à quadra. Falar com a imprensa era algumas vezes mais difícil do que jogar. Naquela época, o time me intimidava. Mais tarde, porém, quando venci minha primeira grande partida,
percebi que ou os jogadores eram muito piores do que eu pensava, ou eu é que era muito melhor. Você pode imaginar, né? Aí terminou que esse aqui foi o comentário que ele fez no livro, né? Você pode imaginar John deixando um bilhete na mala de Jimmy, dizendo: sinto muito que você perdeu. Tenho a certeza de que vai pegar-me na próxima vez? De jeito nenhum. A competição para eles não era apenas uma partida de tênis. Era uma luta de titãs num campo de batalha. Nem todos os atletas do sexo masculino são tão explosivos quanto Connors e McEwen. E algumas mulheres podem ser também bastante malcriadas na quadra. Mas o impulso competitivo dos atletas do sexo masculino tem mais probabilidade de manifestar-se na forma de confrontos. Eu costumava jogar basquete com um ex-jogador do time All-American, que é uma das pessoas mais agradáveis que eu conheço. Ele lhe daria literalmente a camisa que eu usava. Mas, ao entrar na quadra, tornava-se mesquinho. Humilhava você caso fosse possível. E geralmente era eu. Eu costumava provocá-lo por causa do fino verniz de civilização que desaparecia quando estava no calor da disputa. Com certeza, havia grandes doses de testosterona e adrenalina correndo em suas veias masculinas. E sobre os meninos? Se o hormônio masculino pode ter esse tipo de influência em homens adultos, como ele afeta o comportamento dos jovenzinhos? Do mesmo modo, a maioria dos especialistas acredita que a tendência dos meninos para correr riscos, ser mais afirmativos, brigar, competir, discutir, vangloriar-se e brilhar em certas habilidades, tais como solução de problemas, matemática e ciências, está diretamente ligada à maneira como o cérebro é formado e à presença de testosterona. Isso pode explicar por que os meninos têm formigas nas calças quando estão na sala de aula e que as professoras os chamam de bicho carpinteiro. O problema é que os meninos são ensinados num ritmo tal que se torna difícil para eles ajustar-se. A testosterona também explica o desejo precoce dos meninos a serem mais fortes, o mais valente, o melhor atirador do grupo. Foi assim que Deus os fez. Gente, as professoras já vieram denunciar que esse menino não se aquieta na escola. Eita, e aí, até o jeitinho dele, ele já anda assim todo enroscadinho, né? Que diz que é o mais forte. Vive mostrando o braço pra mim que é forte. Eita. Agora vamos falar sobre um outro hormônio, que é a serotonina. Vamos examinar brevemente outro hormônio que afeta o comportamento humano. Seu nome é serotonina e carrega a informação de uma célula nervosa para outra, sendo por esse motivo também chamado de neurotransmissor. O propósito da serotonina é apaziguar ou aliviar a emoção e ajudar o indivíduo a controlar seu comportamento impulsivo. Ela facilita também o bom senso. Estudos em macacos na floresta revelam que, com os baixos níveis de serotonina, tinham mais probabilidade de dar saltos perigosos de galho em galho. Parece muito com os homens, não é? Os ratos, com níveis inadequados de serotonina, tendiam a ser mais agressivos e violentos. Os estudos da coluna espinhal de assassinos indicaram que muitos deles têm níveis baixos desse hormônio, assim como os incendiários e os de temperamento irascível. A depressão e as tendências suicidas estão relacionadas com a influência da serotonina. Se a testosterona é o combustível que faz funcionar o cérebro, a serotonina reduz a velocidade e ajuda a pessoa a dirigir. E você já adivinhou, as mulheres possuem tipicamente mais dela do que os homens. Vamos agora falar sobre a amígdala. O terceiro aspecto da neurobiologia que nos ajuda a compreender as diferenças entre homens e mulheres diz respeito a uma parte do cérebro conhecida como amígdala. É uma estrutura do tamanho de uma amêndoa que funciona como um pequeno, mas poderoso computador emocional. Quando uma ameaça física ou emocional é percebida pelos sentidos, a amígdala imediatamente ordena as glândulas adrenais e outros órgãos defensivos que entrem em ação.
Isto é feito regulando a liberação de vários hormônios que maximizam as chances nas crises de perigo iminente. Há também evidência de que a amígdala nunca se esquece de um momento de medo, sendo essa a razão pela qual as pessoas que sofrem trauma no geral acham tão difícil superar suas experiências traumáticas. O que torna a amígdala interessante para nós é seu papel de regular a agressão. Ela fica situada bem no meio do hipotálamo, na base do cérebro, que é a sede das emoções. Quando a amígdala percebe uma ameaça ou desafio, ela envia impulsos elétricos por meio de neurônios para o hipotálamo, que a deixou de mau humor. Adicione testosterona a essa situação e é criado um potencial para uma reação impetuosa. Quero enfatizar esse ponto. A amígdala só pode responder ao que está em seu banco de memória. Ela não pensa ou raciocina, mas emite uma resposta química e elétrica irracional, que pode salvar a sua vida numa emergência, podendo também precipitar a violência e piorar muito as coisas. Aqui vamos nós outra vez. A amígdala é maior nos homens do que nas mulheres, o que ajuda a explicar por que os meninos têm mais probabilidade que as meninas de serem explosivos e se envolverem no que o psicoterapeuta Michel Gurian chamou de comportamento de risco mortal. Para recapitular, consideremos 3 componentes essenciais na neurofisiologia masculina: a testosterona, a serotonina e a amígdala. Juntos, eles determinam o que significa ser masculino e por que os meninos são uma espécie à parte. Tendo considerado o que poderia ser visto como o lado negativo dessas características, devo apressar-me a dizer que os meninos e homens têm também o seu quinhão de vantagens neurológicas. Em vista da especialização do seu cérebro, os homens são tipicamente melhores que as mulheres em matemática, ciência, relações espaciais, lógica e raciocínio. É por isso que a maioria dos arquitetos, matemáticos e físicos são homens. É também interessante que os homens sejam mais suscetíveis às histórias do que as mulheres. Quando se reúnem, eles compartilham experiências que possuem significado emocional para eles, enquanto as mulheres quase nunca fazem isso. As mulheres falam mais sobre os seus sentimentos, em vez de jogar o jogo chamado "Você consegue superar isso?". Em resumo, os sexos são muito, muito diferentes, de maneira que talvez nunca venham a ser compreendidos. E então, a masculinidade é boa ou má? Certa ou errada? Os meninos são biologicamente defeituosos? À primeira vista, parecia que as meninas têm tudo certo. Elas cometem, em média, menos riscos, aceitam menos riscos, são melhores estudantes, são mais atenciosas com os outros e são menos impulsivas do que os meninos. A testosterona foi um dos grandes erros de Deus? Seria melhor se os meninos fossem mais como as meninas e os homens mais como as mulheres? Os homens deveriam ser feminilizados, emasculados e maricas? É justamente isso que algumas feministas e outros liberais sociais parecem pensar e querem que acreditemos. Como vimos, alguns deles estão tentando reprogramar os meninos, a fim de torná-los menos competitivos, menos agressivos e mais sensíveis. Essa é uma boa ideia? Absolutamente não. Primeiro, porque isso contradiz a natureza masculina e jamais terá sucesso. E segundo, porque os sexos foram cuidadosamente destinados pelo Criador para contrabalançar as fraquezas um do outro e satisfazer as necessidades recíprocas. Suas diferenças não são resultados de um erro evolutivo, como é geralmente suposto hoje. Cada sexo tem um propósito único no grande esquema das coisas.
Como foi incrivelmente criativo na parte de Deus colocar uma forma diferente de domínio em cada sexo, a fim de que haja equilíbrio entre ambos. Quando eles se juntam no casamento para formar o que a Escritura chama de uma só carne, eles complementam e suplementam um ao outro. Não seria monótono se homens e mulheres fossem idênticos, como afirmam as feministas? Não é verdade, e graças a Deus que não é. Considere novamente as tendências básicas da virilidade e da feminilidade. Porque, por ser o privilégio e bênção das mulheres conceber filhos, elas se inclinam mais à previsibilidade, estabilidade, segurança, cautela e firmeza. A maioria delas dá valor às amizades e à família acima das realizações e oportunidades. É por tudo isso que, no geral, não gostam de mudanças e resistem a mudar de uma cidade para outra. O temperamento feminino se presta a nutrir e cuidar, a sensibilidade, ternura e compaixão. Essas são exatamente as necessidades de seus filhos durante seus anos de crescimento. Sem a doçura da feminilidade, o mundo seria um lugar mais frio, legalista e militarizado. Os homens, por outro lado, foram destinados a um papel diferente. Eles dão valor à mudança, oportunidade, risco, especulação e aventura. Foram destinados a prover fisicamente para suas famílias e protegê-las dos danos e perigos. O apóstolo Paulo disse: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Esta é uma designação divina. É ordenado também aos homens na Escritura que exerçam a liderança em seus lares, expressando isso na forma de serviços prestados à família. Os homens são, no geral, mas nem sempre, menos emotivos numa crise e mais confiantes quando desafiados. Um mundo sem homens seria mais estático e desinteressante. Quando meu pai morreu, minha mãe disse que com os olhos marejados, ele trouxe tanto movimento à minha vida. Essa característica quase sempre atrai as mulheres. Quando seus temperamentos ligados pelo sexo operam como um pretendido na família, eles equilibram e fortalecem os defeitos mútuos. Por exemplo, um homem fica às vezes excitado com uma aventura empresarial ou uma ideia que se apresenta. Ele pode usar todos os recursos da família impulsivamente num simples jogo de dados. Uma mulher, por outro lado, vê os riscos. Ela é mais cética e cautelosa. Sua relutância se baseia em certa habilidade para perceber o perigo ou os resultados negativos. Ela é especialmente boa para ler o caráter das pessoas. Uma mulher dirá: há algo em Clark, ou Jack, ou Mary que eu não gosto, não confio nele. Ela talvez não possa explicar a razão desse sentimento, mas sua intuição está quase sempre certa. O homem que não leva, pelo menos um pouco, em consideração a perspectiva da esposa, está se privando de informação valiosa. Isso é bem verdade. Por outro lado, se a mulher tiver de endossar uma ideia antes que ela fuja, o marido pode perder oportunidades reais que poderiam ser aproveitadas. Há ocasiões em que seu espírito de aventura deveria superar o ceticismo dela. Em resumo, nem a mulher, nem o homem têm o monopólio da verdade. Seus temperamentos individuais foram destinados a moderar um ao outro, não só nas questões de negócios, como também em quase todos os aspectos da vida. Conversei recentemente com um certo casal que compreendia muito bem essas implicações contrastantes. Eles disseram que ele era o acelerador e ela o freio. Ambos são vitais para a operação segura de um carro. Se tiverem apenas o acelerador, é certo que vão se acidentar. Se tiverem apenas a habilidade de parar, nunca se movimentarão. Minha mãe e meu pai eram como Jin e Jan. Eles discordavam respeitosamente em quase tudo, desde como carregar o carro para a viagem até o hotel a ser escolhido. Felizmente, eles usavam suas perspectivas diferentes com proveito. Meu pai dizia: qualquer proposta que tenha a aprovação de nós dois deve ser muito boa. Isso nos leva de volta para a compreensão dos meninos. Lembre-se de que eles são homens em treinamento. Sua natureza agressiva tem um propósito. Ela os prepara para os papéis de provisão e proteção,
que vão desempenhar. Essa positividade também acrescenta cultura quando adequadamente canalizada. Recomendo a vocês, pais, a não se ressentirem ou tentar eliminar a natureza agressiva e excitável que pode ser tão irritante. Esse temperamento faz parte do plano divino. Devem celebrá-lo, agradecer a Deus por ele, mas devem compreender também que ele precisa ser moldado, formado e civilizado. É esse o nosso intuito nos capítulos seguintes. E eu vou deixar agora essa segunda parte aqui do terceiro capítulo para um outro vídeo, para ficar mais curto, viu, gente? Tem a continuação, tem a parte 2 do capítulo 3.